Salve, salve galera, eu sou o Clemente e depois desta atualização eu não sou mais Monosage. Olá pessoal, eu sou o History 13 e eu tenho as piores introduções dessa equipe. E aí galera, eu sou o Breno e eu tô pensando seriamente em começar a jogar de Vandal. Salve, salve família, eu sou o Felipe, mais conhecido como Rinks, e os Monosage vão chorar. Monosage vai chorar de verdade, porque eu vou te contar, eu fiquei extremamente desapontado, mano, Rinks, depois dessa última atualização que a gente teve. Se não me falha a memória, né, Rinks? É a 1.07, não é isso? 1.07, vamos começar com ela então. Eu fiquei assim, cara, é muito complicado, porque quando falaram que tinha um nerf na Sage, eu pensei, bicho, o que é que vão nerfar? Mas pelo amor de Deus, porque desde o beta que já vinham ali nerfando a Sage, e mais uma vez, e dessa vez, né, do 1.07, simplesmente acabaram com o boneco. Eu tava olhando umas live streams aí recentemente, e disseram que Sage não é mais nem boneco, gente. Então, ó, eu acho que a Sage vai sair de vez do meta, não entra no competitivo. Já não entrava no competitivo, né, o Breno? Ela já não entrava em alguns mapas ali, as equipes jogavam sem Sage, e agora eu acho que simplesmente acabaram com a Sage. Eu acho que mudaram a proposta do boneco. Eu acho que eles não mudaram a proposta, eu acho que eles fortaleceram a proposta inicial do boneco. Isso. Tá, eu tô nessa linha de raciocínio aí. Porque ela não foi feita pra ser uma curandeira, ela foi feita pra ser uma sentinela. O povo tava utilizando ela, não no competitivo, que isso fique claro, mas no Forfã ela tava sendo utilizada como curandeira, né? No dia 1/9 nós recebemos o patch de atualização de 1.07 e apresentou importantes atualizações, principalmente nos agentes. Começando pela atualização mais polêmica da Sage, né? A cura foi nerfada, agora você não recebe mais 100 de vida ao longo de 5 segundos, você recebe 60 de vida ao longo de 5 segundos. E a autocura diminui para 60 ao longo de 10 segundos. A orbe de lentidão teve sua área reduzida em 30% e o custo da barreira diminuiu de 400 para 300 e agora teve uma mudança de mecânica na barreira. A barreira começa com 400 de vida e depois de 3 segundos ela volta a ter os 800 de vida original. Eu acredito que o objetivo dessa mudança foi diminuir o uso da autocura, porque essa é uma mecânica de duelista, não uma mecânica de sentinela. Você ter a autocura para conseguir invadir um bombe, conseguir matar alguém, se curar e já ir de novo pro combate. É uma mecânica de duelista. E aumentar possibilidades de jogadas de contra-ataques ofensivos contra o bombe que a Sage tá protegendo. Como o Rinks, como você bem citou aí, Rinks, é uma mecânica de agente duelista, mas o único agente duelista que consegue se curar é a Reina, e ela depende muito de abates. Tem o Fênix também. Perfeito, bem lembrado, o Fênix. A Reina, eu acho que a cura dela é muito mais, assim, como é que eu posso falar, mais rápida, e uma cura que ela recebe mais rapidamente, né? Eu acredito que o famoso mais roubado. Mas é uma coisa que a Riot não mexeu na cura da Reina, por exemplo, entendeu? Talvez seja a proposta do agente fazer isso, entende? Mas eu concordo com o que o Breno falou mais cedo, de que a Sage, a proposta dela era outra. Era ela segurar um terreno, ela conseguir segurar a entrada dos inimigos, principalmente defendendo, né? Mas, cara, não dá pra entender por que eles reduziram pra 60 de cura. Meu Deus. O que eu acredito é que eles querem fazer com que a Sage seja um personagem que vai segurar o bombe, não um personagem que vai ressar a equipe. Por exemplo, eles querem que a Sage tenha o seu potencial em colocar a barreira, parar uma jogada, deixar as pessoas lentas. E a cura é só a mais nela, entendeu? Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles também mexeram em outra coisa, não foi? Eles mexeram também no espaço da lentidão, Rinks? Você me corrige se eu estiver errado. O espaço diminuiu, mas continua um espaço grande. Eu não testei, né? Mas continua grande? O espaço continua bom, eu vou dar um exemplo, ali no Ascent, no bombe, naquela garagem, se você jogar o orb ali, pega a garagem inteira ainda. Menos mal, eu achei que ele diminuiu drasticamente também. Diminuiu 30%. Que é muita coisa, né? 30% é muita coisa
ainda. Mas aqui antes o bomb dava pra deixar o bomb inteiro lento. Quando vocês estavam falando aí, você falou aí sobre a vida da barreira que ela joga, da parede que ela joga, né? Sim. Você falou que a parede começa com menos vida e depois ela vai Sim. aumentando depois de um tempo. Eu acho que isso basicamente também faz com que ela se torne uma agente para montar a jogada antes do round, igual o que o Sentinela faz. Então, por exemplo, montar aquela parede que você vai se posicionar num canto mais alto, esse tipo de coisa. Deixa de ser, por exemplo, o agente que você monta a parede assim que você ouve os passos do pessoal. Então, tipo, normalmente a galera já montava a parede assim começavam a ouvir passos e já tampavam a área. E aí, tipo, isso basicamente acabou, porque é só a galera chegar, dar uns 4 tiros e a parede cai. Não, é porque a parede já tava. A vida inicial da parede ela não foi modificada, né? Então, antes ela custava. Eu acho que ela tinha 600 de vida, uma coisa assim, mas era maior que 400. Aí eles nerfaram a parede, foi pra 400. E agora eles bufaram a parede. Ela começa com 400 e depois de 3 segundos. Ela sobe para 800, ela dobra a vida. Eu entendi perfeitamente o que o Ristorm quis falar, porque é o seguinte, se você simplesmente, como o exemplo que o Rinks falou, você tá ali na garagem da Ascent no bombsite B, se você simplesmente colocar uma parede ali enquanto a equipe vai entrar, se tiver os 4 ou 5 jogadores juntos, eles vão dar 3 tiros nela, vai cair. Não, daí vocês também já estão sendo um pouco radicais, né? Porque a parede tava assim. Há um tempo, você não estoura ela instantaneamente com o Spectre. Você tem uma certa demora para estourar a parede, entendeu? Claro que com Phantom, com Vano, você estoura com Paint. Enquanto antigamente você colocava essa parede e você conseguia segurar o bombe o suficiente para o seu time chegar, agora você perde isso, entendeu? Em parte. Então, o que eu tô dizendo é que não é agora, porque essa parede ela já tava com 400 de vida há um tempo já, entendeu? Você já tinha, acho que já tem uns 2 meses, ou menos, não sei. Então, eu sou um merda pra tempo, mas já tem um tempo já que a parede tá com 400 de vida, entendeu? Antes, você conseguia fazer a parede, é o que acontecia muito, você fazia a parede, você estava defendendo. A pessoa plantou, você conseguia trancar a pessoa com a parede e defusar completamente. Hoje não, né? Você só conseguia fazer a parede e fazer metade. Então você percebeu que teve uma queda na vida muito brusca da parede. Agora, o que foi que aconteceu? Eles não nerfaram a parede, eles simplesmente buffaram. Agora ela tá mais forte, só que depois de 3 segundos. E tá mais barata também, né? Não dá pra dizer que foi um buff ou um nerf, foi uma mudança de mecânica. Foi uma mudança de mecânica da habilidade. Não dá pra dizer que foi um nerf ou um buff. O core do problema é que a Sage era a personagem essencial. Toda partida tinha que ter uma Sage, senão o jogo não rolava. E isso tem que mudar. Uhum. E eles sabem que no low elo, a cura da Sage é mais eficiente do que é mais usada e é melhor pro combate, porque no low elo, em uma luta, tem a possibilidade de sair 2 vivos. No high elo, o que era muito usado da Sage era a barreira e a capacidade dela de atrasar o ataque. Porque em uma batalha no high elo, é muito difícil os dois saírem vivos. Principalmente o gelo, né? Muito mais do que a parede. Eu acho o gelo da Sage muito mais forte que a parede, inclusive. Se você toma um gelo, acabou o rush, velho. Você não tem mais como rushar. Ela consegue ganhar muito tempo, né? Uhum. A Riot, ela não quer que no jogo você precisa fazer um instapick num agente, senão você perde. Isso não deve acontecer, entendeu? De certa maneira, Rinks, tava acontecendo isso mesmo. Eu não acredito que estivesse acontecendo isso no competitivo, porque como você falou, o competitivo, o Raelo, é uma coisa completamente diferente. Mas você olhando ali do Gold até o Ferro, a Sage tinha que ser picada, tinha que aparecer, porque senão os jogadores simplesmente não jogavam. Na primeira trocação, o jogador vai sair com 10 de vida ali, ele vai ficar o resto do round com 10 de vida, tá entendendo? E eu vou te falar que até mesmo no Raelo, a Sage era um pick rate muito alto. É muito grande, é a mais escolhida. Eu vi um pessoal comentando, pessoal que enfim, né, nas streams da vida, que é o seguinte, mano, quando você tá jogando competitivo, no caso na ranqueada, você não tem um time predefinido que treinou as jogadas, então você precisa de um agente como a Sage, que querendo ou não é muito forte, ela pode
ela tem um atraso absurdo e ela também pode curar qualquer pessoa do time e também reviver. Isso é uma coisa muito forte, né? Isso pode virar um round. Acontece muitas vezes. Isso na ranqueada, né? Já no competitivo não, né? Os times eles não sentem uma necessidade tão grande, dependendo do mapa, de picar Sage, porque eles têm uma estratégia montada para como jogar nesse mapa em diferentes situações, né? Então, eles estão mais preparados a jogar e não precisar de uma curinha, né? De não precisar de uma vida extra. E como nós estávamos comentando em off, Breno, a Sage, no competitivo, ela não era usada justamente pela cura, ela era usada pelo poder de segurar um bomb, por exemplo, segurar um rush que ela tinha. E eu acredito que com as mudanças, como você bem falou aí no início, ela não tenha perdido essa força, tá entendendo? Ela não tenha perdido essa força. Mas, acredito que como o Rinks adicionou também, no low elo, ela vai ficar complicada de ser picada, a gente não vai ver mais Sage, ou vai ser cada vez mais comum os jogadores simplesmente não querendo pegar a Sage, né? E eu já levanto uma questão aqui que eu queria saber, é uma coisa até que me veio à cabeça e realmente a gente pode parar para pensar. Vocês acreditam que pode aparecer aí nas próximas atualizações, principalmente quando mudar de ato, um novo agente com a habilidade de curar seus aliados? E aí venha substituir a Sage, que seja específica dela curar os aliados? Provavelmente o próximo agente a ser lançado vai ser um sentinela, ou um iniciador. E eu vejo a Sage como dois bonecos diferentes. Ela pode ser um boneco que resta e cura, e ela pode ser um boneco que atrasa o bombe. Eu acho que hoje, com o que foi feito na Sage, ela é um personagem que compete com a Killjoy, por exemplo, que consegue atrasar a entrada no bombe. E o lançamento eu vejo provável lançamento de um boneco que tenha características de uma curandeira para competir com a Sage. Por exemplo, a Sage sendo mais versátil, podendo fazer as duas coisas com menos capacidade, uma Killjoy com maior capacidade de atrasar o bombe e uma curandeira mais forte, competindo com ela. O Morello, que é um Rioter, né? Que é o cara responsável pelo design de desenvolvimento de agentes e tal, ele fez alguns comentários, né, sobre isso. E um deles, ele fala que, primeiro, ele não quer que todo personagem ele tenha uma assinatura própria. Ele tem uma identidade em algo em que ele é muito bom. E eles não querem ter vários agentes, um invadindo a área do outro, entendeu? Quando eu falo invadir, é o seguinte: dois agentes muito bons em fazer tal coisa, entendeu? Eles querem que o agente ele seja muito bom em fazer aquilo e só ele seja muito bom em fazer aquilo. Compreendo. Não necessariamente que um agente não possa ter uma qualidade que o outro tem. A gente vê o caso aí do Homem e do Brimstone, por exemplo, ambos têm Smoke, mas a mecânica de jogo do Homem é completamente diferente da mecânica do Brimstone. Eles têm habilidades parecidas, mas não são. Mas, Breno, eu já queria levantar outra questão. Você não acha que isso é inevitável de acontecer à medida que os agentes forem lançados? Eu acredito que pela proposta que a Riot deu, de estar lançando sempre um novo agente a cada ato, que dura aí 6 meses, né, Rinks? Se não me engano. Sim. Você não acha que depois de um tempo, depois de, 3 anos, 4, 5 anos, vai ser inevitável que não vai ter mais o que inventar, porque tudo já foi inventado no jogo e os agentes vão ficar cada vez mais parecidos ali? Graças a Deus que essa batata quente não vai estar no meu colo, né? Então... Eu vi no Twitter uma discussão e algum dos desenvolvedores da Riot comentou que o ideal pro jogo seria 30 agentes e eles não pretendem passar disso. Porque primeiro o jogo não é um MOBA, sabe? Primeira coisa, o jogo não é um MOBA. E depois de um tempo fica sem ter o que criar. Ou eles diminuem o ritmo de criação, ou eles começam a fazer rework. Provavelmente é isso que vai acontecer. Isso. Entendeu? Eu acho que com certeza eles vão diminuir o ritmo de criação de agente, até porque... Um agente a cada ato tá confirmado pela Riot. Então talvez depois dos 30 agentes, talvez eles comecem ou a fazer rework, ou a desabilitar personagens não tão utilizados e lançarem outros e fazerem rotatividade, mas um agente por ato tá confirmado. Eu acho muito difícil de desabilitarem. O que eu acho que vai acontecer, eu falo isso pensando no jogo da concorrência, o Overwatch, por exemplo. O Overwatch, se não me engano, ele tem 26 heróis. E lançaram um agora, que foi a Echo, e tipo, eles diminuíram o ritmo, sabe? Você pensa que nem parece que os caras estão trabalhando direito desenvolvendo o jogo. Mas eles diminuíram o ritmo. Tanto porque eles querem lançar o Overwatch 2 e tal, mas o normal de um jogo, e principalmente o FPS, no estilo do Valorant, eu penso assim, sabe? Ele não tem tanta variação assim. Eu acho que o futuro, pensando bem assim,
Tá, o que mais dá pra inventar? Uma herói que voa e fica voando permanentemente, mais do que a Jet. Será que eles vão fazer isso? Eu mesmo duvido muito. Também duvido muito da mecânica do Valorant. Justamente, só que é isso que eu tô falando. Eles têm que dar um jeito de fazer 30 variações de gameplay. E obviamente que ele tá dizendo aí que ele quer que cada agente seja único, que nenhum invada o espaço do outro, em questão de sua função. Mas eu falo isso porque eu não sou desenvolvedor, obviamente, mas aí eles têm uma equipe enorme, tem uma equipe só pra isso. Então vamos ver o que será que eles vão inventar. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é que eles vão diminuir o ritmo de lançamento de campeões. Tipo, ao invés de lançar um a cada 6 meses, eles vão começar a lançar um por ano, sabe? Assim, só uma coisa pra encerrar a minha questão do que o Morello falou, né? Que foi sempre uma preocupação para eles esse pick rate absurdo da Sage, né? Porque eles não gostam quando um agente tem que ser obrigatório em uma partida, e que era o que estava se tornando. E aí eles falaram sobre a cura. Então eles acham que muito provavelmente eles vão precisar fazer um agente que tenha a habilidade de curar outros agentes, outros jogadores. Que tem habilidade de suporte inteiro. Que tem uma mecânica diferente da Sage, mas que consiga ser uma opção. Como eles vão fazer isso sem que os dois invadam o espaço do outro, isso aí é problema deles. Curioso, no mínimo curioso, né? Eu vou fazer uma previsão, e no dia que eu acertar, você pode colocar isso no trecho, no episódio que isso acontecer. Eles vão criar um agente que deixa o seu aliado imune. É isso. O próximo sentinela e tal, eles vão criar um que deixa o cara imune. Eu não duvido muito não. Mas imune igual a Reina? Reina ou imune que o cara sai atirando de verdade? Eu acredito que ele vai ser imune igual ao bug do homem. Tipo, imune leva tiro, mas a vida não baixa. Exatamente. O cara leva tiro e a vida não baixa. Eu acho que eles só não podem inventar de colocar stun no jogo. Se começar a inventar como colocar stun, vai ficar chato. Também acho muito complicado essa questão de você stunar, velho. Eu acho que pra um jogo como Valorant, um FPS, é muito complicado porque fica muito desbalanceado, cara. O stun que a gente tem, mais ou menos, é o stun do Breach, né? Não se compara, por exemplo, ao stun do Thresh do League of Legends, por exemplo. Porque se você pegar o League of Legends como jogo, tá certo que são jogos diferentes, mas a gente tá falando de um mesmo tipo de controle de grupo. É o stun, por exemplo, que o Rinks falou. O stun no League of Legends, ele tem que durar ali no máximo 1,5 segundos. Isso no Valorant é morte. Lógico, isso no Valorant de alto nível não dá tempo pra você piscar que você vai morrer. Entendeu? Então é um controle de grupo muito, muito difícil de ser aplicado no FPS. Hoje tem o stun da Killjoy, mas é algo muito diferente de um stun que você clica e o cara para, por exemplo. Sim, instantâneo. Dá tempo de você ter tempo de você fugir do stun da Killjoy, por exemplo. Dá pra você destruir também. Stun da Killjoy? Ou da Killjoy, nesse caso, ela desarma a pessoa, né? Ela desabilita as armas. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. É o mais parecido com o stun que a gente tem hoje, né? Eu acho que o que eles podem criar também é porque ainda falta muita coisa e a gente tá também especulando demais aqui nesse episódio, sabe? Eu acho que também eles pretendem criar silenciar, por exemplo, do cara não poder usar habilidade, só poder dar tiro, por exemplo. O cara passa um tempo sem poder usar habilidade, só tira, entendeu? Ótima ideia. Ótimo. Ou também, eu acho que eles também precisam de habilidades que causem repulsão, que nem a lancheira da Raze. Ela joga a lancheira e o cara, é lançado assim pra trás. Eu acho que eles precisam de mais agentes façam isso, pra meio que dar aquele controle de grupo sem ser um CC muito roubado. Aproveitando o gancho da Killjoy, a gente vai falar das mudanças que tiveram nela. O Nano Enxame foi adicionado um breve intervalo antes de causar dano, então você vai conseguir ver e fugir antes de começar a tomar o dano. O dano por segundo foi reduzido de 60 para 40. E os efeitos visuais na furtividade foram modificados para ficar mais visível e de mais longe. E o som em furtividade também foi aumentado para você conseguir identificar que tem o aparelho dela, o Nano Enxame no chão mesmo, sem estar olhando para ele. Ótimo, perfeito. Eu acredito, Minx, que isso tenha sido o que todos os jogadores que jogavam contra a Killjoy queriam. Porque assim, quando o agente entrou, a gente não tinha uma noção de como ele ia agir dentro do mapa e nos seus variados mapas e tudo mais. Mas se tornou uma mecânica padrão de um player de Killjoy simplesmente jogar aquelas bombas lá, o Nano em Chamas que você falou, em cima da Spike e ele sair pro outro lado e ativar lá de longe e simplesmente acabar. Não dava tempo de reação. Eu acredito que com esses nerfs que vieram agora nessa atualização,
Principalmente o nerf de depois que ela ativar, demorar um pouco mais pra dar dano, entendeu? Vai dar um pouco mais de reação. Combinado a isso, a diminuição do dano, ela não vai ser a única coisa que a Killjoy vai precisar fazer. Porque a Killjoy, eu acredito que não precisava nem dar bala, sabe? Se você tivesse um time que era bom de bala, o que ela precisava fazer era só entrar com o time e jogar a Nano em Chamas lá e ir embora, tá ligado? Não precisava mais ser bom de tiro pra matar o cara. E defendendo, você coloca nos lugares prováveis, e mesmo sem estar lá, você consegue tirar o cara armando. Exato. Cansei de morrer entrando ali na bind, sabe? Quando você vai descendo ali do Ruka pra entrar no bomb site B, ela colocava ali, cara, não dava pra você explodir, e quando ela via que ia chegando pessoas por ali, ela só ativava e você morria lá em cima, sem ter nenhum tipo de counterplay. O que eu não aceito é porque quando isso acontecia com as outras pessoas que jogavam de Killjoy, ou comigo principalmente contra, agora quando eu joguei de Killjoy, ou quando eu jogo de Killjoy, os caras vão lá e quebram a porra da minha bisnaguinha, velho. Não dá tempo nem de eu clicar, velho, tá ligado? Isso aí é costume, é terrível mesmo. A primeira coisa que o pessoal faz é chegar no lugar onde o pessoal mais costuma plantar é começar a atirar pelo chão. Sem nem enxergar. Agora a gente vai conseguir ver e escutar. Uma coisa que eu imaginei e que eu não vi muito acontecendo, nem nas minhas ferro players, por aí, nas minhas ferro plays da vida, nem no competitivo, até porque foi habilitada para o competitivo e começou a aparecer, né, no cenário competitivo, mas foi algo que eu vi pouco acontecendo, é o Sova trabalhando como counterplay, né, as flechinhas de choque do Sova, né, que eu pensei o seguinte, você deixa sempre uma flecha de choque, que é para, no caso do Spike, né, a jogada mais padrão de Killjoy que existe, não atacando. Você, na hora que você for chegar pra desarmar, você taca a flechinha de choque lá em cima e vai destruir a bisnaguinha. Foi o que eu não vi, foi o que eu pensei. Aproveitando que você falou de Sova, vamos lá. A torreta não é mais revelada pela flecha do Sova. Ótimo demais. Isso aí, sem dúvida, a melhor da atualização que teve. Olha, que eu nem vi o resto. Já foi a melhor. Eu jogando de Sova, eu jogava a flechinha lá, ele dizia assim, ó, estão aqui. Quando eu olhava, era uma torreta, cara. Não é uma pessoa, então eu não quero saber onde é que tá a torreta ali. Precisa, mas você precisa saber de todo jeito. Você fala que não quer saber, mas quando vai entrar, toma os tiros lá daquele enviado do capeta. Olha só, a flecha do Sova, ele é pra revelar agentes, não é pra revelar habilidades, cara. Ela continua revelando habilidade, mas o que acontecia? A flecha do Sova tava revelando atrás de parede, então, tipo, o bagulho tava lá, a torreta tava lá escondida, eu taquei a flecha em algum lugar que não pegaria a visão da torreta. De um agente, por mesmo exemplo. assim, pegaria de um agente, pegaria da torreta. Não pegaria agora, de nada. Agora não é mais revelado. Não, poxa, é revelado, só não é. Porque o que aconteceu? Não, aqui tá escrito, não é mais revelada pela flecha do Sova. Não é mais revelado pela flecha rastreadora do Sova, tá no site. A questão que você trouxe, Breno, dele revelar, por exemplo, atrás de uma parede, já não seria uma questão da habilidade do Sova, seria um bug, entendeu? Que eles teriam que corrigir a questão do bug. Essa questão dele não revelar mais a torreta da Killjoy, pra mim foi fenomenal por essa questão. Principalmente aquelas flechas que você dá pixel, sabe? Que você tá de longe e manda ela lá no meio do bombe, do outro lado. Quando o Sova falava estão aqui, querendo ou não, ele acabava pegando um pouco de atenção do player do Sova, sendo que ele queria ver algum agente e acabava sendo revelada a torreta. E um buff que teve na torreta é que agora os tiros dela são mais precisos aonde o inimigo foi avistado pela última vez. Que a torreta olha o inimigo e ela tem um delay para atirar. E o tiro dela estava sendo muito impreciso. Eles aumentaram um pouco dessa precisão. Eu acho que o objetivo dessas mudanças na Killjoy foi que a Killjoy deve usar a habilidade dela para atrasar a entrada no bombe ou para atrasar os desarmes. E atualmente ela está sendo usada para matar. Ela coloca o nano enxame dela para matar e não para atrasar. Exato, perfeito.
Tá, pulando pra Viper. A Viper sofreu não, né? Ela foi beneficiada com um baita buff. Agora a cortina de tóxica dela pode ser armada na fase de compra, antes das barreiras caírem. A deterioração dela não afeta mais aliados e o poço peçonhento dela aparece no minimapa da equipe inteira quando lançada. Ou seja, é um buff que traz o objetivo para as pessoas começarem a escolher a Viper, porque a Viper não estava sendo escolhida em situação nenhuma. Será que agora ela desencanta? Pra aquela chamada de agente mais inútil do jogo, né? Agora deram utilidade pra ela. Mas eu acredito que a Viper ela não estava aparecendo, não era pela questão das habilidades dela, como esses. Eu acho que esses snappers vão sim dar uma melhorada nela, entendeu? Aquela questão. Esses buffs. Perdão, esses buffs. Aquela questão de você deteriorizar a vida do aliado é muito complicado, mas ainda assim eu acredito que a Viper ela não tá aparecendo pela questão do meta, não é pela questão das habilidades do personagem. Eu ainda acho ela, como controladora, muito fraca em comparação ao Prim, ao Brimstone e ao Homem. Eu acho ela muito fraca em comparação a ele, entendeu? O controle de mapa dela não é tão flexível. O que eu ia falar é que ela não é ruim, mas as opções que você tem no lugar dela são melhores. Ela é muito presa à estratégia inicial. Só que agora ela tem um leque mais amplo de jogadas e se flexibiliza mais pelo seu posicionamento. Antes você ficava ali no split, longe pra caramba do seu time esperando a barreira cair pra você jogar sua cortina. Agora não, agora você vai poder jogar sua cortina de início e já ir com seu time. E a cortina teve um buff também que ela sobe mais rápido. Ótimo. Acho que as equipes vão poder pegar o potencial mais da Viper e poder utilizar isso mais vezes, né? Eu até me vi uma dúvida agora, a gente conversando sobre ela, e aí com o que o History falou, que ela era muito presa à estratégia inicial da equipe. Só que aí, imagina a seguinte situação. A gente tem na Bind, por exemplo, um 2x1 entre Viper atacando e 2 defendendo. Só tem os 3 vivos no momento. A Viper ela vai conseguir utilizar todas as suas habilidades para conseguir fechar um campo de visão inteiro, entendeu? Sem que a outra equipe dê tempo de reação para isso, entendeu? Acho que dá pra não sei se vocês viram, mas na Bind ela tem uns pixels ali que ela consegue pegar o bombear completo de visão, utilizando a parede, utilizando a smoke dela também. Em uma ocasião de 2x1, ela não seria forte nesse sentido, que ela não ia dar tempo de reação para sua equipe? Como o History falou, né? Ela é muito presa à estratégia inicial. Então é o seguinte, em uma situação 2x1, a estratégia inicial não deu certo. O E dela já foi usado, o Q dela já foi usado. O E dela já foi usado, a gente não sabe se Mas ela tem que chegar muito perto pra pegar, então e é muito arriscado. Ela se expõe demais. Justamente. Pois é. O poço peçonhento é uma habilidade boa, cara. Eu acho que ela é forte, tá ligado? Eu acho que a Viper, ela é forte, mas você não consegue fazer uma boa partida se você não tiver um outro controlador, entendeu? Porque os outros controladores são menos limitados a jogadas, entendeu? Eles têm muito mais possibilidades de jogadas com as smokes e enfim. Então eu acho que daria pra você jogar com a Viper se você tivesse um outro controlador, mas aí eu acho que é demais você ter abrir mão de um duelista, né? Pois é. Eu acho que agora ela vai começar a ser mais utilizada, porque ela tá mais flexível, mas ainda acho que as opções que você tem são melhores. De Brim, Homem. Eu ainda acho que ela vai ser e vai continuar sendo o menor pick rate do jogo. Até eles. Eu acho o Brit mais forte que ela, né? E é mais picado que ela. Ela tá lá no fundão. Vocês concordam que ela vai começar a aparecer um pouco mais na ranqueada, mas no competitivo nem pensar? Porque justamente por esse fator que você falou. Eu acho que o cara que gosta, sabe, o player que se identificou com a Viper desde quando ela foi lançada, ele adora esse tipo de buff, porque ele vai poder utilizar melhor o agente na ranqueada, entendeu? Então o cara que é mono Viper, o cara vai continuar usando, entendeu? Melhor agora com esses buffs,
mas eu acho que competitivamente a mudança pouco vai afetar de modo geral. A não ser que a gente encontre aí uma equipe genial que consiga fazer um setup com ela e que funcione. Mas aí a gente vai ter que esperar para ver. Vamos ao Breach, próxima atualização. O Breach sofreu uma atualização no estopim. Agora os clarões fora da tela do alvo atingido agora aparecem mais com os clarões dos outros personagens. E o número de cargas foi aumentado de 2 para 3. E o tempo de preparação foi reduzido de 0,6 para 0,5. O tempo de preparação é quando você aperta o botão. A onda trovejante agora tem um intervalo entre as explosões reduzido de 0,3 para 0,255. E a concussão agora tira a mira dos jogadores que impedem que voltem a mirar. Por exemplo, antes você usava concussão, o Alp estava mirado. Ele sofria o pulo, o stun do Breach, só que ele continuava mirando, então ele te atirava da mesma forma. Agora não, agora quando você tá com o botão esquerdo apertado, mirando na pessoa, ele tira a mira. Ele tira a mira, no caso da mira com o botão direito, mas a mira... Tira a retícula. Ele vai tirar a retícula padrão lá? Não é a retícula. A mira avançada, a mira 2x. É, a mira 2. Ah, entendi. A mira 2, entendi. Eu acho que o maior buff aí no Brimstone foi a questão da carga da bang dele. Se aumentar de 2 para 3... Também você tem o tempo, né, de preparação da habilidade, que antes era muito tempo. Você dá tempo, você ouvia muito antes o que ia acontecer, que havia bug, e aí ninguém caía na bug do Breach. Agora você tem um tempo menor, né, e eu acho isso muito forte. Assim como a Ultimate, né? A Ultimate você vinha, ela chegando em você, cara, quem tomava a Ultimate do Breach, ou você tava numa situação que você realmente não conseguia fugir, ou você é um da vida, né? Eu usava muito a ult do Breach, eu jogo de Breach, e eu usava muito a ult do Breach pra parar o desarme ou o arm da Spike. O plant da Spike. Eu usava muito pra isso. Eu acho que esses buffs no Breach vão ajudar muito ele. Principalmente quando a gente fala da onda trovejante. Porque vai deixar ela bem mais difícil de prever. Mais difícil de prever não, mais difícil de escapar. Porque, por exemplo, antes já aconteceu várias vezes de... Quando ele jogava, eu ia pro lado e realmente eu ficava bem na fronteira entre a ult e o final dela. E aí dava tempo de você escapar. Agora, com ela estourando mais rápido, sim. Por exemplo, se o ritmo dela era tum, 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 e agora é tum, 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 bem mais rápido, isso deixa bem mais difícil pra pessoa escapar. Eu acho que com esses buffs aí a gente vai começar a ver ele aparecendo mais nas ranqueadas e principalmente no competitivo, porque ele é um boneco forte, né? Ele só... Tem um recado da Riot que diz que virão mais atualizações pro Breach, mas eu acredito que eles estão fazendo aos poucos essas atualizações, porque pra mim o Breach tá numa corda bamba entre um personagem muito OP e um personagem inútil, porque ele é forte, só que ele não consegue desempenhar a função dele tão bem quanto os outros personagens. Então eles querem que o Breach seja mais escolhido, que ele seja uma opção de um personagem agressivo, que consiga invadir um bombe ou recuperar um bombe com facilidade, mas eles têm que fazer isso aos poucos para ver como que a reação acontece. Porque ele pode ser um personagem muito OP. Até porque eles podem, com uma pequena mexida no personagem, um pequeno buff, quebrar alguém. No agente, eles podem quebrar o game. Ele pode ficar muito forte e aí você não ter como escapar de nada dele. Eu acho que, na real, a utilidade ou não do Breach depende muito da estratégia que o time tá planejando, do plano de jogo do time. Porque, por exemplo, eu até falei isso no episódio passado, de como os coreanos usavam o Breach. A estratégia deles era justamente usar o Breach como uma distração principal. Ele era o mais parrudo, no sentido de que ele conseguia assustar o pessoal num bombe, então normalmente eles faziam assim. Eu tô dando o exemplo do que eles faziam na Heavy. Toda a equipe ficava de prontidão na entrada de algum bombe. Ficava, por exemplo, no fundo da C. Então ficava toda a equipe de prontidão lá, os 4 ficavam parados e não avançavam. E ele aparecia no bombear, por exemplo, e começava a jogar a habilidade lá. Jogava o estopim, jogava aquele C dele que eu tô me esquecendo do nome, o pós-choque, jogava o pós-choque e depois ultava. Todo mundo da equipe começava a virar pro outro lado pra ver se conseguia pegar esse Breach. E aí
todo mundo entrava e invadia de uma vez só. E, tipo, normalmente só ficava 1 ou 2 do time segurando, e o restante pegavam o bombe. Isso é interessante porque eles podem tanto fazer um fake como fazer um real, uma invasão real. E isso dá uma imprevisibilidade no jogo muito grande. Que aí, o cara pode começar a spamar habilidade lá dentro do bombe, e o time pode pensar, caraca, isso é um fake. E não dá valor. E de repente tá vindo realmente os 5. Ou ele pode estar dando um fake e o pessoal dá valor e no final das contas os caras estão tudo indo pro outro bombe. Eu acho que o que mudaria pra colocar o Breach de novo, ou pra colocar não, ou pra inserir mesmo ele, seria aumentar o range da habilidade característica dele um pouco mais pros lados, pra lateral. Porque ela é muito grande, ela vai muito longe, mas eu acho um espaço muito curto que ela não consegue alcançar, entendeu? Assim, pra lateral. Acho que aumentar um pouco mais seria ideal. Ele mesmo, o forte do Breach. Post-shot. Isso, a habilidade característica, o E dele, eu não lembro agora exatamente o nome. O post-shot. Aumentar um pouco para as laterais, para que ele consiga pegar um pouco mais de espaço de terreno, entendeu? Porque o forte mesmo dele é a ultimate para entrar no bombe ou ultimate para recuperar um bombe, por exemplo. Eu diria que o forte mesmo dele é a bang, cara. É a flashbang dele. Depende do mapa, né, gente? Porque ele se você pega um Breach bem jogado na Ascent, o time não consegue jogar. Porque é um mapa que, primeiro, é um mapa que tem muita parede. Quer dizer, a maioria dos mapas do Valorant, os 4 mapas de Valorant tem muita parede. Mas a AB, por exemplo, uma invasão bem feita na AB da Ascent, que nem já aconteceu várias vezes. Eu peguei um cara uma vez que jogava muito bem de Breach. E o cara simplesmente não deixava o time jogar, cara. Ele deixava. E agora ele com 3 flashbangs. Meu Deus do céu, o que esse cara não é capaz de fazer? Pois é, e é o que aconteceu, você falou aí da Ascent, é o que aconteceu no FaZe Clan Invitation, né? Teve um campeonato no NA e inclusive foi uma estratégia da equipe sem ladrões, que eles jogaram com Phoenix, Homem e Breach, e aí os outros 2 eu não vou lembrar, eu acho que Sova e algum outro. E cara, teve um round em que ficaram os 3, o Homem, o Breach e o Phoenix no mesmo bombe, no bombe A, e a outra equipe foi tentar entrar nesse bombe. Cara, toda vez que eles colocavam o pezinho, a cara na frente do bombe, vinha 300 bangs na cara, e os caras simplesmente não conseguiam entrar, velho. A bang do Breach é muito forte. Bang no jogo é muito forte, né? E quando bem utilizada, faz um estrago extraordinário. Passando pro Sova, o Sova teve uma atualização, não foi um nerf nem um buff, foi uma mudança na física da capa dele. Agora a capa dele fica mais perto do corpo dele para não revelar ele em lugares que um agente não seria revelado. E melhoraram a mão dele. É só efeito visual, né? Visualmente falando. Atualização das armas, nós tivemos atualizações nas escopetas novamente. Agora teve uma atualização em que o recuo da mira ao ser atingido por uma escopeta diminuiu. E teve uma mudança na mecânica de marcação. Foi ajustada. A marcação é quando você toma um tiro e fica lento. Agora, ao atingir um inimigo além dos 10 metros, a marcação é diferente da padrão. A nova marcação é de 30% de lentidão por 5 segundos e a volta suavemente à velocidade normal. Por 0,5 segundos. Isso, eu falei, não falei não? Tu falou 5 segundos, é 0,5 também. 0,5 segundos, desculpa. E volta suavemente à velocidade normal. O objetivo dessa mudança é você não sofrer mais jogadas em que a escopeta é boa de longe, porque a escopeta ela tem que ser uma arma para atirar de perto. Existiam jogadas onde uma pessoa de escopeta atirava para que outra pessoa conseguisse mirar melhor ou atingir mais facilmente o inimigo. Ou simplesmente uma troca de escopeta contra a Wanda ou a escopeta ganhava. Isso não pode acontecer. É um absurdo. Isso. Completo absurdo. Isso não pode acontecer. Isso acontece, eu acho que ontem a gente tava jogando uma bind, e cara, eu tava já entrando, eu tava no bombe B, eu já tava já entrando ali no CT, já saindo do bombe, o cara tava no Ruka de Judge, o maluco deu 3 tiros em mim, eu morri, velho. Eu não tive tempo nem de saber o que tava acontecendo. Eu virei, o cara tava lá, já morri. Não deve acontecer, cara. Tipo, Mano, o cara dá 3 tiros, acerta bastante na cabeça sem querer e tipo... Exato, eu acho que era o pior problema dela. E olha que ontem já tinha rolado essa atualização. Imagina
Imagina como era isso antes. Pois é. Teve um enfraquecimento na Shore, teve uma redução de danos à distância de 9 metros para 7 metros. Agora, menos de 7 metros é um dano, mais de 7 metros é outro dano. E o multiplicador de tiro na cabeça foi atualizado de 3 vezes para 2 vezes. O mesmo valor da Shore e da Buck para ter o mesmo efeito. Nessa mudança, as pessoas que compraram a Shore têm que ficar um pouco mais colado com os inimigos para conseguir matar. Agora, por exemplo, ali na Double Door da Heaven, você não vai conseguir ficar no canto esperando alguém entrar no Double Door dar um tiro. Você vai ter que colar mais na porta. Aí você corre risco de tomar um tiro varado ou alguém te ver. Nada mais justo. Uma 12 de mão pequena daquela, você conseguir fazer jogadas absurdas como o Rastad fazia, por exemplo, de você conseguir matar o cara a média distância. Não era nem longa nem curta, mas a média distância ela conseguia ser efetiva ainda, né? E nós já tivemos na atualização passada uma mudança de tiros no alto, né? Então as escofetas sofreram bastante nesses 2 últimos patches aí. A Riot procurando um balanceamento, né, entre as armas ali pra ver se melhora, porque... Elas estavam muito fortes. Verdade. Teve um enfraquecimento na Jute também. O preço foi aumentado de 1.500 para 1.600 e eles querem ver como que a comunidade vai se comportar com esse aumento. Eu acho que esse aumento de preço na Judge é justamente para deixar ela no mesmo patamar que as outras 2 armas que têm o mesmo custo. Meio que não fazia sentido você deixar as 2 armas que são de médio, sabe, deixar apenas R$100 a menos. Ou diminuía mais ainda o preço da Judge, ou equiparava o mesmo preço, entendeu? Na minha opinião. Agora, se você quiser fazer uma meia compra, vai ser basicamente 1.600. Não sei que você queira uma Buck ou uma Marshall. Teve um fortalecimento na Vandal, a taxa de disparo aumentou de 9,25 para 9,75, o dano aumentou de 39 para 40, e o objetivo da Riot com esse buff na Vandal foi equiparar com a Phantom para que as 2 armas tenham a mesma igualdade de viabilidade. Você tem que escolher a Phantom ou a Vandal pelo seu gosto, e não porque uma é melhor que a outra, porque as 2 armas têm que ter o mesmo efeito. A mudança na Vandal e você aumentar a taxa de disparo dela é interessante, porque a Vandal, eu acredito que em comparação com a Phantom, tinha uma taxa de disparo muito perceptível, inferior e perceptível. Então, eu joguei hoje mais cedo, deu pra dar uma melhorada, deu pra sentir uma melhora nela, mas eu acho que quando você aumenta a taxa de disparo, você dificulta ainda mais pra segurar o recuo da arma. E a Wanda é uma arma que tem um recuo astronômico, né? Aí me veio a cabeça agora, imagina uma reina ultada com a Vandal. Você tem que ser muito bom pra segurar o recuo dessa arma. É uma mecânica interessante. Pois é. Olha só, eu não sou ninguém pra discordar de desenvolvedor, sabe? Mas eu acho errado essa questão deles dizerem que a questão de você escolher entre Phantom e Vandal é por gosto. Pra mim, o correto é você escolher entre um e outra pela estratégia de jogo que você tá querendo fazer naquele round, entendeu? Não faz sentido você... Isso, o que eu quis dizer é você tem que escolher pela situação. Você não pode escolher a Phantom porque ela é mais forte. Sim, aí eu vejo. Entendeu? Você quer marcar pixel, você vai escolher a Vandal, porque ela dá um headshot e mata. Você quer rushar rápido, você vai escolher a Phantom, porque ela tem um recuo menor e um disparo maior. É pela situação, não pela força. Mas o que aconteceu é o seguinte, vamos supor, eu sou um jogador de Vandal. Cara, o que acontecia é o seguinte, vou trocar tiro com você tá de Phantom, sei lá, você tá de Phantom. Eu vou ter que conseguir te matar nos primeiros 2 tiros, porque senão, mesmo que tu estiver perto de mim, eu não vou conseguir te matar, mas nem fudendo, entendeu? Porque eu errei o primeiro tiro, tu vai me matar. Porque ela não tem ela tem uma taxa de disparo muito baixa. Então, daqui que eu dei um tiro em tu, o cara já me deu 5 tiros de Phantom, tá ligado? E aí eu já morri. Eu joguei com a Vandal depois que saiu essa atualização, depois que bufaram ela. E, cara, o spray dela tá melhor, velho. De perto, assim, pra dar spray, ela tá mais lisa, tá melhor. Eu acho que eu tô pensando aí em comprar uma skin de Vandal só pra começar a jogar de Vandal. eu também tive essa impressão dela estar um pouco mais lisa. Antes a impressão que me dava era que era muito emperrada, sabe? Como se fosse algo mais brusco, mais rústico. E agora deu uma alisada nela pra você, principalmente na hora que você tá jogando com ela. Pra mim, a Phantom era uma arma pra quem é muito baludo, sabe? No sentido assim. Phantom ou Vandal? Você só conseguiria usar a Vandal
pra quem é muito baludo. Então você só conseguia usar ela da melhor forma se você fosse o cara que automaticamente já tá mirado na cabeça. Entendeu? Porque senão, por exemplo, você tem uma surpresa enquanto a curta ou média distância, quando você tá com a Vandal, pelo menos pra mim, que eu sou ruim, tá? É muito mais difícil de você escapar. Porque, querendo ou não, se você tem uma surpresa, por exemplo, ela não tinha uma taxa de disparo muito rápida. Aí você não conseguia virar uma briga a tempo, a não ser que você fosse o cara que virou cabeça pay, entendeu? Eu acho que aumentar o ritmo, aumentar a quantidade de balas por segundo, dá uma ajuda nesse sentido. E você conseguir sobreviver a mais trocações. Eu acho que agora vai ficar mais equiparado a Phantom da Vandal e as pessoas vão escolher realmente pela estratégia do jogo e não porque a Phantom é mais forte. Ou então pelo gosto mesmo. Pelo gosto. Nós tivemos atualizações visuais do impacto do hit. Nós tivemos um monte de explicações técnicas no site, mas basicamente agora você vai dar um tiro na cabeça, vai ver que é um tiro na cabeça e vai ser registrado com um tiro na cabeça. Porque antes o cliente podia te mostrar que era um tiro na cabeça com aquele flash ou aquele sangue maior, mas o servidor registrava um tiro no corpo pelo delay. Mas você deu um tiro no corpo. Você viu que foi na cabeça pelo delay que o cliente tem do servidor. Agora isso vai ser mais nítido e vai ser mais claro para você aonde você deu o tiro. E eles atualizaram também o formato visual e os efeitos visuais da faísca. Agora você vai poder habilitar a faísca e o sangue pelo seu gosto e não pela acuricidade visual que eles têm. Ótima ideia. Pra quem quer fugir ali de um pouco mais da violência, né? Do sangue e tal, o cara quer só colocar uma faísca. Lá Power Rangers. Eu vou lhe dizer pra que serve isso. Para ser transmitido na Ásia. Eu me lembro de um exemplo interessante que aconteceu, que o pessoal do PUBG, para lançar o jogo na China, o PUBG Mobile, eles tiveram que reprogramar o jogo quase inteiro, porque o jogo era violento demais e o governo não deixava o jogo entrar, porque ele era realista demais. Eles tiveram que mudar um monte de coisa, tiveram que deixar o sangue verde, tiveram que habilitar um monte de efeito para não ficar aparecendo corpo caído no chão, tiveram que quase que reprogramar o jogo inteiro. Eu acho que esse tipo de opção, isso já é no competitivo, porque querendo ou não, minha gente, eu acho que isso serve mais pro competitivo, tá? E pra você conseguir, obviamente, expandir o número de jogadores. Entendam, pra transmissão, o jogo ele precisa parecer menos violento. Porque, querendo ou não, uma empresa que mexe com publicidade, sei lá, uma marca de salgadinhos, ela não vai querer aparecer em um jogo muito violento, entendeu? O Fortnite tem tiro, mas você não encara o Fortnite como um jogo violento. Porque ele é fofinho, porque ele é cheio de purpurina, entendeu? O Overwatch em si é um jogo de tiro, mas você não encara o Overwatch como um jogo violento. Porque ele é muito purpurinado, ele tem muito brilho. Um jogo de tiro que não precisa mirar. Aí é Free Fire, pô. Aí fapa, né? Tipo, isso ajuda muito na questão de fazer com que as pessoas, as marcas, queiram ficar vinculadas ao jogo. Isso é uma opinião minha, tá? Em questão de valor de transmissão. Sim. E também, obviamente, para os servidores asiáticos. Eles ligam muito pra esse tipo de coisa. Não, isso com certeza. A não ser que você seja uma empresa de armas, eu acho que você não quer se associar com jogos violentos e tal. Acho uma estratégia boa. O que o History falou, acredito que é justamente por isso que nas transmissões dos campeonatos não se tem o corpo do agente no chão quando ele morre. Se tem aquela tampinha lá com a foto do agente em cima. No meu caso, eu vejo o corpo do agente, mas há como eu modificar essas configurações, né? E também porque é melhor deixar só a moedinha mesmo. Acho estranho. É mais bonitinho. Não é não. Eu acho que eu prefiro ver o corpo do agente. Você tem essas opções para questão de gosto no caso de um casual player, mas tem essas tecnicalidades do profissional que precisa ser levadas em consideração também. Atualizações do competitivo. Agora nós temos o remake, finalmente. A opção de recriar uma partida quando você já começa com alguém offline ou alguém cai no meio do primeiro round. Você pode recriar essa partida sem que ninguém perca seu MMR ou seu rank. Você escreve /remake no chat, todos têm que votar sim, se tiver um não, o remake não acontece, dos 4 jogadores que estão online, porque com 5 jogadores não tem por que recriar uma partida, e esses 4 jogadores não sofrem as penalidades de uma perda, mas a pessoa que tava off, meu filho, vai ter um 13-0 na conta. Meu amigo. Nossa!
Eu achava que ele ia ficar, sei lá, 1 hora sem a fila, mas Não, ele vai ter isso que voltar também, a derrota isso com também. 3-0. Deu o banimento e o 3-0 na conta. Nossa, e isso vai fazer aquele cara que tá caindo vai dropar pro ferro 1 em 2 dias, velho. Falando em Ferro 1, a gente teve atualizações visuais dos rankings, agora os rankings são mais fáceis de serem identificados e principalmente naquele triângulo de ato, que agora tá mais fácil de identificar quando é Ouro 1, Ouro 2 e Ouro 3. Mais fácil e mais bonito. Mais fácil. Combinação perfeita, né? Eu agradeço até porque eu até me complicava um pouco na hora de saber, será que isso aqui é prata 1, isso aqui é prata 2, é prata 3, sabe? Ficou melhor. Mensagens de restrição, alterou a mensagem de restrição para jogadores que ainda não podem jogar o competitivo e que ficou mais claro que o mata-mata e a disputa de Spike não conta para liberar o competitivo. Sobre a qualidade de vida do jogo, nós temos agora um modo streamer, basicamente, que eles chamam de espectador. Agora você pode ocultar seu nome, você pode ocultar o nome dos outros, você pode pôr nome genérico, você pode editar uma opção que não apareça o HUD, que apareça o HUD, que apareça a mira, que não apareça a mira. É basicamente um modo streamer para você observar o jogo de alguém e conseguir trabalhar menor aquela tela. Eu acho que essas atualizações visam muito o competitivo mesmo, Sim, né? isso O mesmo. modo spec do competitivo. Porque, querendo ou não, tava feio, muito feio, e tá mal feito, né? Ainda tem muita coisa para melhorar. E eu acho que essas atualizações aí são muito importantes para que a gente tenha um modo spec pronto para o competitivo. Eu acho que Isso. interessante ele ter deixado com que você configure isso. Ele não deu uma pré-configuração pronta, porque eles poderiam, por exemplo, tentar limpar essa questão do espectador por eles mesmos. Mas eles deram a opção, ó, você pode tirar isso, você pode tirar aquilo, você pode tirar aquilo. Eu acredito que cada vez mais ele se assemelha ao League of Legends, que já tem todo esse tipo de mudança que você pode fazer. Remake a gente já tem no League of Legends, o Surrender a gente já tinha no League of Legends, a questão do spec, de poder modificar, tirar as coisas da tela, a gente tem no League of Legends, que você pode colocar uma tela mais cheia de informação, menos cheia de informação. Então, a cada patch que passa, mais ele se assemelha a uma coisa que vem dado certo em outro jogo, entendeu? Isso Claro que são mesmo. jogos diferentes, mas a questão do spec, por exemplo, do espectador, do competitivo, é a mesma coisa e eles com certeza vão daqui pra frente se utilizar mais de coisas que estão dando certo e trazer pra realidade do Valorant. Nós tivemos uma mudança nos quadros. Agora a taxa de quadros foi melhorada para permitir uma variedade melhor de efeitos visuais. Eles não explicaram muito como isso foi feito, ou, tipo, em que situação as taxas de quadro caíam e agora não caem mais. Só deram esse resumo genérico. Isso é bom para quem tem essa dificuldade de taxa de quadros, mas não é nada muito técnico, ficou muito abrangente. E teve uma mudança na privaticidade do jogo. Agora você pode esconder o seu nome para as outras pessoas. Você vai aparecer com um nome genérico. Foi por isso que eu tava assistindo umas partidas de Valorant e em muitos casos tava aparecendo só assim, eu, no lugar do Nick quando matava assim em cima, sabe? Quando você mata e fica assim na parte de cima, aparecia eu, e em outros casos aparecia o nome do personagem. E eu achava que aquilo tinha sido um bug na interface, alguma coisa assim. Isso aí eu acho que é para os streamers pararem de chorar por Ghost. Sabe nem que isso ajuda também? Eu vou lhe dizendo que ajuda. Eu ia falar dos assédios. Era isso que eu ia falar. Também. Preconceitos e assédios. Porque jogadoras, quando aparecem com nome feminino, começam a ser assediadas ou começam a dizer algo. Se ela por acaso joga mal em um round, o pessoal já começa a dar rage, dizendo que porque é mulher que joga mal mesmo e tal. Eu acho que isso ajuda. Junto com essa atualização, o que confirma mais essa tese do assédio é que você pode ocultar o seu nome, o nome das pessoas, e você tem uma opção de recusar automaticamente pedidos de amizade. É bom pra stream isso daí também, que eles recebem convite até umas horas. Eu acho que é para tentar inibir essa questão de assédio, principalmente com o público feminino, porque a gente ainda tem uma comunidade muito tóxica nos games. O que pra mim não ia fazer tanta diferença assim se ela utilizasse o serviço de voz, né? O chat de voz, então. Tem Ele é esse identificado detalhe. como feminino, voz feminina instantaneamente. Correção de bugs. Agora ela foi corrigindo um bug que quando as duas
equipes pediam rendição ao mesmo tempo, a segunda não valia, foi corrigido, mas não foi explicado como vai funcionar essa mecânica. Eu acredito que a primeira que pediu vai ser a que vai valer, se for aceita, né? Se todos votarem sim. Não, acho que é o mais correto a se fazer, a primeira é quem vai valer, né? E eu acho assim, é uma coisa tão pontual, que eu acho que isso deve acontecer uma a cada 1000 vezes, sabe? Das duas equipes pedindo ao mesmo tempo, É muito difícil. quando não 1 milhão de vezes. Eu falei 1000 vezes querendo ser modesto, mas... É porque normalmente só se pede surrender quando você tá levando uma surra, né? Exatamente. É a equipe que tá ganhando, ela vai pedir surrender por quê? Um troll, né? Exatamente. Que nem já aconteceu algumas vezes no O que LoL. acontecia quando as duas equipes pediam a votação é que só uma recebia a opção de votar. Agora as duas recebem a opção de votar. Se as duas pedirem rendição, as duas vão poder votar pela rendição. Como é que é? Eu que tô perdendo, vou pedir rendição e vai aparecer na... Não. O que é que acontecia? O bug era o seguinte: se as duas equipes pedissem rendição no mesmo round, iniciassem uma votação de rendição, a equipe que iniciasse em segundo lugar não recebia a opção de votar. Tipo, ela pedia a rendição, mas só a primeira equipe que pediu a rendição é que poderia votar. Agora eles corrigiram isso. Se as duas equipes pedirem a votação de rendição, as duas vão ter a opção de votar. Entendi. E foi corrigido um bug que aparecia no HUD os rankings de ato em inglês, agora aparecem nos idiomas devidos. E hoje, às 10h50, no dia 2/9, nós tivemos um tweet do Play Valorant, onde o homem foi desabilitado por um bug que ele não recebia dano durante a partida. Esse bug foi um negócio, eu vou te falar, assombroso, cara. Eu fiquei... A gente recebeu um vídeo aqui no nosso Discord, que o Rinks enviou mostrando o bug em funcionamento. Eu fiquei com pena do homem ter tomado tanto dano e o movimento que o agente fazia chegava a ser algo, sabe, eu fiquei aflito. Eu disse, meu Deus, não faz isso com o coitado. Ele fazia o movimento com a cabeça assim, o sangue jorrava, sabe? E ele não tomava dano. Eu fiquei até traumatizado com aquilo, cara. Tu ficou com pena do homem? Eu fiquei com pena do desgraçado que tava atirando e não tava matando. O maluco gasta o pente da arma inteiro pra matar o maluco, o outro maluco. O cara não morre, velho. Até você te mata. Tranquilamente pra te matar, velho. Isso é que é de se ter pena, velho. Agora, o Rinks, hoje pela manhã, como eu tinha falado com você em off, a equipe do Valorant já tinha reconhecimento desse bug, eles tinham desabilitado ele, e aí você falou em relação a um outro post de que eles estariam desabilitando de novo. Então, aparentemente, eles desabilitaram uma vez. Isso, desabilitaram uma vez, tentaram resolver, retornaram com ele ao jogo e aí desabilitaram de vez agora. Desabilitaram por alguns momentos e aí agora de vez pra tentar resolver, acho que com um pouco mais de calma, né? Então, hoje pela manhã eu joguei de homem normalmente. Não aconteceu esse bug comigo. Eu fiquei sabendo agora às 10h50, que foi no horário desse novo tweet, que eles vão desabilitar o homem pra tentar corrigir esse bug até amanhã, eles disseram. Então acredito que amanhã, no dia seguinte, você que tá ouvindo esse podcast, provavelmente tá ouvindo na sexta-feira, né? Nós estamos falando exatamente do dia 3 de setembro, né, de 2020. Pelo menos essa hora o pessoal de Los Angeles ainda tá em hora de trabalho, né? Lá é 4 horas mais cedo. Verdade. Essa semana nós tivemos o Perguntas da Comunidade, que o Valorant faz. Teve 2 pontos que eu acho interessante trazer, que foi a Riot sendo confrontada com uma pergunta dizendo que a Operator é OP demais. A Riot, especificamente Nicholas Smith, respondeu isso, ele é designer de jogos, e ele diz que a Operator, ela é necessária, porque ele não diz que a Operator é OP demais, ele sabe a dificuldade de lutar contra a Operator se você não está com um agente que tem algum equipamento, alguma forma de inibir a visão do adversário. E ele diz que já fizeram testes sem a Operator no jogo, ou com a Operator mais fraca, e o jogo perde um pouco da sua tática e fica mais uma questão de velocidade, o quão rápido a equipe consegue atacar, porque você não tem nada para impedir esse movimento
na bala. Eu acho correto Verdade. que a Operator seja roubada, assim, porque é parte da estratégia do jogo. Você simplesmente. Porque se ela fosse menos roubada, se ela causasse menos dano, o time ia ser muito mais descuidado. Ia meter a cara assim e não ter nenhuma consequência. Sim. Entendeu? Ou a consequência ser bem minimizada. Exatamente. Que eu não acho certo. Porque eu acho que ela deve ser mesmo roubada, porque no dia que alguém levar um tiro no pé e morrer de Operator, o cara já vai dizer: epa, cuidado aí, vamos entrar mais devagar, vamos procurar estratégia, vamos fazer a volta. Eu acho que o que ele quis falar, History, foi a questão de você não ter counterplay que se você tá jogando de Sage, por exemplo. Você não vai conseguir fazer a passagem ali, mas de certa maneira eu acho que é inevitável, cara. Ou você retira ela do jogo, entendeu? O que eu Ou você também não transforma acho ela numa viável. macho. Não. Perfeito, o que aí não teria diferença. De qualquer maneira, você teria que retirar ela do jogo porque ia ficar duas armas com a mesma função. Então, Pois é. a Operator, digamos que seja um mal necessário. E assim, se ela não tivesse nenhum tipo de counterplay, tudo bem. Nós teríamos aí uma arma definitivamente roubada. Mas ela tem o tipo de counterplay que o homem pode counterar ela, com a Smoke, o Brimstone pode, a Jet pode, entendeu? Então, há maneiras de estimular ela. Um possível nerf que o pessoal da comunidade do FPS, né, fala para Operator seria um sinal sonoro quando você abre o scope da Operator, né? Porque, por exemplo, no CS, quando você abre o scope das snipers, você tem um efeito sonoro no jogo, né? E os outros agentes conseguem ouvir isso. Então, um possível nerf que as pessoas comentam, né? Que os jogadores comentam, que a comunidade comenta, seria adicionar esse efeito sonoro na abertura do scope da Operator. Eu acho que isso pode ser uma coisa bem interessante, mas eu acho que tem que ser bem calculado, porque assim, vai dar pra ouvir de qualquer lugar do mapa? Não, claro que Vai dar pra não. ouvir uma certa distância? É uma Tá certa entendendo? distância, obviamente. Porque aí, se você tá, por exemplo, com um Operator muito próxima, você vai conseguir ouvir e você vai ter a certeza de que vai ter alguém ali. Entendeu? Mas aí ele vai ser ouvida, por exemplo, entre, sabe, o campo de força ali, naquele início do round? Se Não, o isso outro não. Isso. Ali, utilizar de um lado, você vai conseguir ouvir do outro lado? Compreende? Então tem que Isso não. ter um meio termo ali pra você saber exatamente a distância correta, né? teria um range provavelmente menor que o range dos passos do jogo, mas e na fase de compra você nada que você fizer na fase de compra o outro time consegue ver ou escutar, a não ser que seja a parede da Vibe. Eu não acho que seja necessário um buff, um nerf na Operator. Eu acho que o jeito que ela tá ótimo. E eu acho que a Operator, ela faz um papel fundamental na forma que o Valorant quer ser jogado, que é de uma forma mais tática, uma forma menos frenética, que seja um jogo tático, essa questão, entendeu? Ela faz um papel fundamental. O fato dela ter a mecânica do CS, mas também trazer as habilidades, é justamente para isso, para que não seja resolvido somente na bala. É sim um ponto muito forte para você resolver na bala, mas que precisa também das habilidades. Aí que entra aquela questão, se a gente tem um Operator, como é que a gente vai alterar isso? Com uma habilidade, entendeu? Uma arma sempre andando junto ali com uma habilidade. Eu acredito que seja isso que ela queira propor e tá conseguindo propor muito bem, pelo menos até agora. Não vai ser a Operator que vai mudar isso, né? E nessas perguntas da comunidade, nós tivemos também um questionamento sobre o som. Por que às vezes o passo fica mais alto, o passo fica menos alto, às vezes ele fica mais baixo? Às vezes você acha que o cara tá vindo pela frente, ele tá vindo por trás. Eu tenho essa sensação, Rinks, e eu achei que era meu fone. Isso era um problema do jogo, era? Não, então, a Riot foi confrontada com essa pergunta. Aí ficou pro Peter Zinda, diretor de áudio do Valorant, responder. E ele disse que a prioridade do som do jogo é o passo. Então, se você estiver numa situação em que muitas habilidades estiver sendo usadas, em que o chat estiver sendo usado, o passo vai ter uma mudança, vai se sobressair sobre os outros áudios. Porque você tem que saber que tem alguém ali, entendeu? Foi isso que ele tentou dizer. E também ele falou sobre
Por que às vezes eu acho que o cara tá vindo da frente, ele tá vindo de trás e vice-versa? O Zainda disse que eles testaram em diversos modelos isso de direção. E em todos os modelos não houve erro de aviso. Estava vindo na direção certa. Só que ele falou que deu um exemplo de uma pessoa vindo a 45 graus à sua esquerda na frente e 45 graus à sua esquerda atrás, o áudio vai vir do mesmo lugar, porque não tem essa diferenciação tão precisa. Eu acredito que seja isso, então. Como é um jogo cheio de paredes, às vezes é a parede que vai fazer com que você entenda que a pessoa veio de uma direção diferente, entendeu? Compreendi. Eu achei que era um problema do meu fone. Eu acho que é porque também, Não. obviamente, você não tá jogando num IMAX, né? Tipo, numa sala de cinema IMAX, que você tem aquela noção de som certinho em todos os lados. Você tá jogando num fone comum, left e right, né? Então, de todo jeito, as variações de som não podem ser tão precisas. Isso, e ele comentou sobre o 7.1 Surround. Ele disse que não ajudaria, pelo conhecimento dele, não ajudaria no som do jogo. E em alguns momentos pioraria o som do jogo por algumas pessoas estarem usando e outras não. Então é melhor nem usar. Não deixa do jeito que tá, né? Exatamente. Ele aí acaba explicando essa questão da sensação de você estar ouvindo de um lado e o jogador ouvindo do outro. É uma sensação que não diz respeito a um bug do jogo, por exemplo. É algo de dentro do próprio jogo, né? E a Riot, confrontada sobre o som, ela explicou também que a altura do passo não quer dizer que a pessoa está mais perto ou mais longe. Você escuta passo se você estiver no range de escutar passo. Mais alto ou mais baixo não significa que ele está mais perto ou mais longe de você. Isso foi explicado também. Você sabe que vai ter alguém ali naquele range. Sobre as atualizações e os comentários relevantes da semana, foi isso. E vamos aí jogar esse patch 1.07 e ver como que a comunidade vai se comportar, vai responder a tantos incentivos assim, né? Perfeito. Mudanças bem significativas e mudanças também importantes e interessantes que nós vamos ter que ver aí na prática, né? Com certeza você vai estar jogando, vai estar verificando se o que a Riot fez foi acertado. Por enquanto, a gente analisa aqui que ela acertou em muitos pontos, né? Mas temos pontos também pra gente comentar sobre os campeonatos aí ao redor do mundo. A gente teve alguns campeonatos acontecendo esse final de semana. E aí a gente já vai chamar o Breno para ele trazer pra gente algumas informações sobre os campeonatos do Brasil e do NA, não é isso, Breno? É isso aí, Clemente. A gente teve alguns campeonatos acontecendo no Brasil, né? Na verdade, só um campeonato acontecendo no Brasil, foi o Rival Contenders. Ele que tá acabando sua fase de grupo e vai começar os playoffs nos próximos dias, no final de semana, na verdade, já começam os playoffs. E a gente teve alguns nomes, algumas equipes que eram esperadas, que passassem na fase de grupo e que chegaram aqui. Uma delas é a Terronet, né? Terronet que chega nos playoffs fazendo uma série quase perfeita, né? Foram 7 jogos na fase de grupo, conseguiu 6 vitórias e 1 derrota. A gente teve uma única equipe no Rival Contenders que na fase de grupo não perdeu nenhuma, é uma equipe sem org, com o nome de Anuncia Aqui. Nome bem sugestivo, né, Breno? Pois é. Ela que tem players que eu não conhecia, né? Não sei se a galera do CS, enfim, não sei de onde eles vieram. Uma coisa que é bacana é que a gente tem um argentino nessa equipe, né? Oh, equipe são 4 brasileiros e um argentino. Ela é formada pelo Ramurti, Hankyoshi, o Gun RVN, Zan e o Leon Zet, que é o argentino. Então eles fizeram uma campanha perfeita, sem nenhuma derrota, e eles vão começar os playoffs já enfrentando a Black Dragons. Nomes que esperávamos que chegasse, você tem a Terronet, a Team Vikings e a Falcao Sports, né, que chegaram aos playoffs, às quartas de finais. Né? Perfeito, Falcao aí, que eu sou até um pouco suspeito, porque eu torço bastante pelos meninos ali, o BLD, o Kogu, o Pava, o Michel e o jogador de Cypher lá, o Lico, né? O Lico, verdade. Então, assim, só tirando uma dúvida, ô Breno, a Terronet é o time do Xandepru? É ele mesmo. O Xandepru tá numa crescente aí que, meu querido, teremos bons jogos aí no final de semana, né?
Pois é. Ótimo. Pois é, ele que tá jogando muito. É até interessante que eles... Você falou aí do Kogu, né? E que infelizmente para você, saiu da Falcão, ele não jogou o último jogo. Nossa. No Rival Contenders. E o Lico também não tá mais, olha. Você parece fã, mas não é tão fã assim. Mas assim, acho que a correria da semana ali acabou a gente não acompanhando as últimas novidades. Mas o que aconteceu então com a Falcão, Breno? Ele... Que isso, ela acabou se desfazendo completamente, cara. Quase que completamente, né? Você tinha os 4 jogadores e o quinto ainda não tinha muito bem sido definido. Eles estavam aí à procura. Mas aí saiu o Kogu, continua o BLD, o Pava e o Michelão. E aí entra o J, o JM, né? J. E entra também o BZN. BZN. Eu já ouvi falar nesse nome, e o J eu acredito que eu tenha visto ali naqueles canais de clipadas ali, o Michel falando sobre o J ali, elogiando ele pela jogabilidade dele. Tô mais ansioso ainda pra ver a Falcão jogar, viu, Breno? Te confesso que quero ver se essas mudanças aí vão dar certo. Então é isso. Se você quiser acompanhar, tem o perfil oficial da Twitch, né, da Rivals. Você vai assistir, os jogos começam dia 5, né, no sábado, às 5 horas da tarde. Então você vai ter o jogo da Fakezinho e Team Vikings. Vai jogar também a Falcão Sport, a Question Mark, Terronet, Furacão Black e a Anuncia aqui, que tem a campanha perfeita, e a Black Dragons. E aí, quem vocês acham que é o favorito a levar o campeonato? Eu vou te confessar que eu não conheço bem assim todas as equipes. Eu acho que a equipe da Terronet ela vem ali como favorito. Eu não conheço exatamente quais são os players ali, mas sei que o Xandepru, ele consegue ser muito decisivo, né, quando necessário, além de ser um ótimo player ali. E a Terronet também esteve já aí nas finais em outros campeonatos. Acho que ele vem como algum favorito para ir. Sem contar também, acho que o History pode explicar melhor, a Black Dragons também não é uma equipe que vem, assim, de agora, né? Uma equipe completamente já consolidada no cenário de esporte eletrônico, né? Principalmente nos FPS. Ele é uma organização que investe muito nos seus FPS. E eu gosto muito da Black Dragons, que no sentido de que ela cresça muito, pelo fato de que a gente tava falando mais cedo sobre a questão do assédio feminino, e é bom que mulheres cresçam nesse jogo. Tanto que quem é a proprietária da Black Dragons é uma mulher, né? Cherry Guns. A Cherry Guns, isso. É isso aí. A Black Dragons que ficou em segundo lugar no grupo da Terronet. Ficando ali atrás só da Terronet, né? Vamos ver. Eu tô muito ansioso pra ver o jogo da Anuncia aqui. Os caras fizeram aí a campanha perfeita. Vamos ver como é que eles vão se sair nos playoffs. E eu quero ver aí a Terronet e a Anuncia aqui jogando. Que se eles passarem das quartas de final, eles vão se enfrentar nas semifinais. Então... Perfeito. Se a gente olhar para a fase de grupos, a gente vai ter a Anuncia aqui como favorita, né, Breno? Não tem como discutir. Uma campanha perfeita aí com 100% de aproveitamento deixa com que a equipe da Anuncia aqui vá para as finais, né, podemos dizer assim, para as quartas de final, sendo favorita. Mas aí tivemos também campeonatos no NA, né, Breno? A gente teve um campeonato até interessante, que foi o campeonato A Flashpoint, que é uma empresa que faz muitos campeonatos tradicionais no CSGO, né? Ela começa aí a entrar no mercado do Valorant. E você falou que foi interessante, e eu digo que foi interessantíssimo, cara. Que campeonato, velho. Foi um campeonato que, assim, esse não tem aí, então, fase de grupos, né, Breno? Porque ele já começou e já terminou, né? Ele foi durante o final de semana inteiro. E eu acompanhei algumas partidas e eu vou te falar, cara. O TEM estava com muita vontade de ganhar aquilo ali pela Cloud9, mas 1v9 é complicado, cara. Pois é, cara. O TEM joga muito. Acho que você tá sendo um pouco aí desonesto com a equipe da Cloud9. Confesso. Mas cara, não deu pra Cloud9. Ela que caiu na fase de grupos, né? O campeonato funcionou da seguinte forma: você tinha a fase grupo no estilo de dupla eliminação, e
MD3, todos os jogos MD3, com exceção da grande final nos playoffs, que foi MD5. Cloud9 passou, não. Na verdade, a Cloud9 passou da fase de grupos. Ela caiu na final lá, ué. Ela caiu na final Lauer contra a Envy. E, na verdade, quem não passou da fase de grupo, pasmem, foi a TSM, né? A TSM que ganhou o último campeonato e caiu na fase de grupo, né? E isso a gente... Breno, se não me falha a memória, caiu pra Cloud9, não é isso? Não, caiu pra Dignitas. Quanto à questão da TSM contra a Dignitas, né? Ela perdeu 2 jogos, né? Perdeu na Upper Semifinals e perdeu na Lower. 2-0 e 2-1, né? 2-0 na Upper Semifinals e 2-1 na Lower. E isso a gente tem uma ideia de quão competitivo, né? De quão acirrado tá o cenário competitivo no NA, né? Você vê que a equipe que ganhou o último campeonato, o último Ignition Series, nesse campeonato sequer conseguiu passar da fase de grupo. Um campeonato bom é assim, velho, competitivo. Uhum. Gera muita surpresa. Isso. Exatamente. Principalmente para os torcedores, né? Exato. Uhum. Eu acho interessante também é que o que dá nível à região é jogos com poucas surras. Você vê dificilmente um 13-0, um 13-1, sabe? Eu me lembro de um 13-1 em um dos jogos contra a TSM, né? Da Dignitas na TSM. Teve um 13-1. Mas apagão acontece. E eu acho que foi justamente o que aconteceu, né, Breno? Teve algumas equipes que passaram ali com uma disparidade muito grande no placar, né? Uhum. Inclusive, a semifinal dos playoffs rolou o jogo entre Sentinels e Dignitas, que foi um stomp absurdo, cara. Rolou um 13-0, rolou um 13-0 no split, e rolou um outro, e o outro jogo foi 13-3. Nossa. Então foi a equipe que eliminou a TSM na fase de grupo, levou uma bela de uma surra levou uma playoffs. Boa. Mas aí ela acabou caindo pra Lauer e depois acabou voltando pra final, ganhando da Cloud9. Na verdade, a Dignitas, ela caiu pra Lauer e perdeu na Lauer contra a Envy. E aí a gente teve uma final entre Envy e Sentinels, né? Em que a gente teve um MD5, em que alguns jogadores ali acabaram brilhando em algumas partidas mais do que outros, né? Uhum. Pra você, Breno, qual foi o melhor jogador ali, de modo geral, aí da série toda? Cara, eu posso te dizer, de olhos fechados, que foi o Sinatra, cara. O Sinatra, ele terminou a série, foram jogados 3 mapas, ele terminou a série com 59 kills e 46 mortes e 27 assistências. Muitas assistências. O Sinatra, que é um jogador assíduo de Sova, né? Isso mesmo. Interessante colocar aí que as assistências que ele pega, dando visão dos seus inimigos também, já conta bastante, né? Apesar de que nessa série ele jogou com 3, né? Ele jogou a Raven com o Sova, na Bind ele pegou o Phoenix e na Split ele pegou a Raze. Cara, a gente teve muitas performances dele nessa grande final que foram marcantes, né? A gente teve um 1x4 vencido por ele na Bind. Olha aí. Pois é, o time todo morreu e ele conseguiu retomar o round, né? Pois aí ganhou. A gente teve também um ace na Raven, com direito a sovada. 2 sovadas, inclusive. Sovada que você quer dizer é matar com ultimate, né? Matar com ultimate, isso mesmo. Perfeito. E, cara, o cara é uma estrela, velho. O cara é uma estrela. Ele, que é um maníaco quando joga de Sova, fica lá varando os pixels no mapa aí com o Odin. Referências ao FZN aí, né, velho? Todo jogador de Sova é maníaco. NAFZN, pior né? É verdade. O NAFZN, perfeito do History, perfeito. Pois é, mas é isso aí, cara. E é importante, eu acho que é bacana falar que a Envy jogou contra a Sentinels na fase de grupos, né? O primeiro jogo da Sentinels foi contra a Envy, ganhou de 2-0. E aí a Envy foi pra Lauer e conseguiu ganhar da T1, 2-1, da Immortals, 2-0, isso na Lauer. Foi classificada para os playoffs, e aí nos playoffs ela perdeu para Cloud9 no primeiro jogo, 2-1. E aí caiu, jogou contra a Dignitas, ganhou de 2-1. Enfrentou de novo a Cloud9, ganhou de 2-0. E que jogo!
Que jogo. Que jogo. Pois foi. No primeiro mapa foi um Ascent, foi 13-11. E o segundo foi um Split, foi 13-7. Cara, que jogo. O TenS jogou muito. Mas não tem como ganhar sozinho, né? Foi como eu falei, o TenS estava com muita vontade de ganhar, cara. E eu, sinceramente, por ver a vontade que ele tava ali de jogar, eu achava que ele merecia chegar nessa final. Mas aos trancos e barrancos, né, a equipe da Envy conseguiu chegar ali. A Sentinel chegou um pouco mais de cabeça erguida, né, porque já vinha ganhando bastante, já bem consolidada, e a Envy aos trancos e barrancos chegou na grande final para fazer uma grande final. Não foi algo completamente assim desconexo, embora até no Twitter tenha rolado umas farpas depois da partida, né, Breno? O que rolou, né? Eu comentei que foi um MD5, e diferente dos outros campeonatos que rolaram no NA, em que existia uma vantagem de um mapa para a equipe que veio da Winner, né, da chave da Winner, que não perdeu nenhum mapa, nenhum jogo, não tinha essa vantagem nesse campeonato, né? Então rolou uma mini treta, né, no Twitter com o Dapper, que é o jogador que pega o Cypher na Sentinels, com um dos organizadores do campeonato. Rolou uma mini treta lá, e aí quando terminou a grande final, que a Sentinels ganhou de 3-0, né? Ganhou os 3 mapas. Aí o Dapper foi pro Twitter e falou: cara, você fez a gente jogar os 3 jogos, e acontece que a gente nem precisava desse mapa de vantagem. Não precisava nem da vantagem. Ele farpou a organização e a equipe inimiga ao mesmo tempo, Breno. Pois é. Parece que a gente não precisava de um mapa de vantagem, ele comentou. Definitivamente não precisava, né? O Dapper, que pra mim é o melhor Cypher do Valorant. O cara joga muito, velho. O cara joga muito. O melhor Cypher do Valorant. Pois é. Acho que, na verdade, eu acho que ele tá ali em segundo, talvez. Já mudou. Quem que é o primeiro? Pô, você está falando com ele. Que é isso? Muito modesto da sua parte. Achei que você ia falar do King, que eu tava falando, que eu falei dele semana passada. O cara joga muito, velho. Na real, o cara joga muito. Então é isso. No NA rolou esse Pop Flash aí. Como eu disse aí, quem faturou o campeonato foi a Sentinels. Ganhou de 3-0. E aí a gente vai esperar o próximo campeonato do NA, que vai demorar um pouquinho ainda pra acontecer. Vai ser no dia 10. Então daqui a 2 semanas. Isso mesmo. Daqui a 2 semanas. Daqui na verdade uma semana, viu, Breno? Nós estamos agora atualmente na gravação dia 3, né? Então daqui a uma semana. Então é verdade. Daqui a uma semana a gente ainda não tem as equipes que vão participar, então vamos ficar aí na espera. Já aí no Brasil, a gente acabou de receber a informação ontem que já tem um campeonato à vista aí, né, já para acontecer nas próximas semanas, em que aí nós teremos a tão sonhada, a tão esperada, né, a Game Landers vai entrar em ação de novo, né, isso, Breno? Tem mais alguma informação desse campeonato? Isso mesmo, ele vai acontecer praticamente, eu acho que no mesmo período que vai acontecer o próximo campeonato do NA, vai ser de 12 a 27 de setembro, e é isso aí. Vamos ver aí no que vai dar, velho. Vamos ter grandes equipes aí participando. Tô ansioso. Tô muito ansioso pra ver a Game Landers jogar. Perfeito. Estou ansioso pra ver o cenário competitivo brasileiro voltar ativa aí, né? Depois de um longo tempo aí, a Elite acaba voltando ativa no campeonato grande, com um destaque pra premiação desse campeonato, que é uma premiação até bem, como é que eu posso falar? Bem gordinha, né? Gordinha. Até podemos usar isso aí. É uma premiação bem interessante. Essa é a palavra. Obrigado, Winks. Uma premiação bem interessante, e talvez por isso tenha chamado mais a atenção, né, de grandes equipes para poder voltarem aí a aparecer. E aí a gente viu essa competitividade inteira aí no NA e no BR, né, com o que a gente vai ver aí pelo futuro. E aí eu já quero saber de você, Riston, aí o que a gente teve aí no EU. Teve campeonatos aí também? Teve poucos campeonatos? Como foi que funcionou aí essa semana aí de competitivo no EU? Basicamente foi uma semana mais fácil para acompanhar, tá? E eu acho que a minha participação aqui nesse episódio vai ser um pouco mais curta, porque só tivemos apenas um campeonato na Europa. Tá? E a gente não teve campeonato em outras regiões da Ásia, como Ásia Pacífico ou Coreia. Tá? A gente só teve no Japão, mas a gente ainda não comenta sobre o Japão aqui. Se você que é ouvinte quiser saber sobre a região japonesa, como é que ela tá, bota aí nos comentários.
sua sugestão vai ser sempre muito bem-vinda. Basicamente, a gente só teve, como eu falei, a gente só teve um campeonato, e esse campeonato foi o LVL Clash Valorant. LVL Valorant Clash 2. Foi esse o campeonato que teve nesse final de semana. Foi um campeonato com uma quantidade de times bem maior que o Allied Esports Odyssey, que foi o penúltimo campeonato antes desse, mas ele também foi um campeonato muito curto, tanto que o campeonato só foi 2 dias, ele foi na sexta e no sábado. O campeonato ele funciona de uma forma parecida com o que aconteceu no Pop Flash, tá? A fase de grupos é eliminação dupla, já é direto, então com Upper Semifinals e com Lower Round 1 e Lower Finals. Os times que classificaram para a fase de grupos, eu não vou dizer a lista toda dos times, porque ficaria muito longo o nosso podcast aqui. São muitas equipes também, né? Querendo ou não, ainda assim é uma boa quantidade de equipes ali. Foram 16 times no total. Uhum. Tá? Então eu vou falar só dos que passaram para fase, para os playoffs. No grupo A, a gente teve a NiP, né? Ninjas em Pijamas, e a Rix.gg. A gente teve no grupo B a Bonk e a Skade, que já vou falar desse grupo para vocês verem algumas coisas interessantes. No grupo C, a gente teve classificado a G2 e a Big, que a Big, inclusive, é um time de CSGO muito popular lá na Europa, já está muito consolidado. No grupo D, que é o último grupo, a gente teve a FunPlus Phoenix, né, a FPX, e a Angry Titans. O que eu acho que dá para falar de interessante aqui, de começo de destaque, que eu até coloquei aqui nas minhas anotações, foi justamente o desempenho decepcionante da Team Liquid. A Team Liquid ela foi basicamente uma decepção muito grande. Infelizmente, né, ou felizmente, depende da perspectiva, nós não conseguimos assistir os jogos da fase de grupos da Team Liquid, porque eles não tiveram transmissão. Tá, tiveram transmissão apenas pela live dos jogadores. Então, a gente teve a transmissão na live do Screen, mas a gente não podia ver o jogo em si, sabe, com o spec completo, né? Saber o que realmente estava acontecendo de modo geral. Isso, exatamente. Mas aí, ó, o primeiro jogo, ele só ganhou apenas um jogo no torneio, né, que foi o jogo contra a Skade. Contra a Skade ganhou de 13-10, tá? E com o Screen saindo em destaque. Mas ele perdeu o segundo jogo contra a Bonk por 13-7 e perdeu outra vez para a Skade na Lower Final de 13-11, né? Ela ganhou da Skade, perdeu para Bonk e perdeu contra a Skade outra vez. Perdeu na Lower. Pelo que você tá dizendo aí, History, eu acho que tá se desenhando de novo uma hegemonia da G2, né? Que já vinha há um tempo ali, ela provavelmente aí vai chegar nessas finais, porque a TSM, que é uma grande organização, não se deu tão bem. Perdão, a Team Liquid, que é uma boa organização, ela não se deu tão bem, né? Olha só, o time ele precisa melhorar muito, tá? O Screen, ele sem dúvidas é o melhor jogador da equipe, tanto que nas estatísticas que eu vi dos jogos, o Screen sempre sobressaía aos outros jogadores. Só que a gente pode falar que ele tá sendo puxado para trás por seu time, tá? E como eu disse, só dá para falar mais sobre as estatísticas, já que em questão de gameplay a gente não viu muita coisa, porque os jogos eram todos jogos ao mesmo tempo. E aí, basicamente, eu já resolvi acompanhar apenas pelas estatísticas no final. E elas dizem muito, falam obviamente demais, embora você não assista o jogo, como o History falou, elas dizem demais aí sobre como a equipe tá funcionando, como a equipe tá agindo, e principalmente para tirar aquele jogador ali, que é o jogador fora da curva da equipe, né? Basicamente é isso. A Team Liquid precisa melhorar muito para os próximos campeonatos. E aí vamos ver se acontece alguma coisa, né? O próximo time que eu quero destacar é a NiP, tá? É um time que tá jogando bem, tá? É um time que tá indo bem, apesar de que ele ainda não ganhou nenhum campeonato, apesar de que dificilmente ele chega numa final, mas é um time que eu acho que tá indo bem, tá? Tá tendo as estatísticas boas, inclusive ele passou, né, para os playoffs, e nos playoffs a NiP ela venceu a Big por 2-0, e o primeiro jogo foi vencido por 13-0 na Bind, e o segundo jogo foi na Ascent, um 13-9, mas perdeu para Bonk, né? Nós tínhamos por 2-1. A Bonk, inclusive, é um time que eu vou deixar para falar dele por último. Vou deixar ele nos 2 últimos times. O próximo time que eu quero destacar é justamente a FunPlus Phoenix. Tá? Aqui é o time que tá, como eu falo para vocês, chegando no cangote da G2.
tá? Só existe, na minha opinião, existem 2 times que estão chegando na cola da G2, e esses times são justamente a FPX e a Bonk. A FPX ela teve um bom desempenho, ela ganhou todos os jogos da fase de grupos, então ela não desceu pra lá, só foi na Upper, né? Na chave dos vencedores. Teve bom desempenho, ganhou todos os jogos e tendo boas vitórias. Uma contra a Wave, era MD1, tá, gente? A fase de grupos. A FPX ela ganhou o primeiro jogo contra a Wave por 13-2. E BBL, olha só que interessante. Esse time chamado BBL é um time turco, tá? E ele tem um dos jogadores mais letais do cenário europeu. Eu achei muito interessante quando eu tava olhando as estatísticas desse cara, eu achei super interessante. Pra você ter uma ideia, nas rankeds dele, a taxa de HS dele é de 40%. Caramba. É a maior taxa de HS do cenário europeu. Muita coisa, viu? Muita coisa. O nome A desse média cara é em é 17, Aslan. 20. Nossa, mas tá muito acima da média, o Rinks. Justamente, ele tem uma taxa de HS absurda, cara, quando eu tava olhando esse tipo de coisa. Mas é a o nome média desse da cara- população normal. Eu não tô falando desse. Nós meros Entendi. meros mortais. Mas ele ainda assim, nas estatísticas, de acordo com o VLRGG, ele é o jogador que tem na maior taxa de tiro na cabeça dos que estão listados no competitivo. Entre os melhores, ele é o melhor, é isso. Justamente, pra você ter uma ideia, o Tenzi, que a gente considera um jogador muito bom, a taxa dele é de 17%. Nossa, mas muito acima. Isso aí, o History, pode ser o que esteja levando a FPX ali a chegar no cangote da G2, né? Justamente. A taxa dele é de 40%, mas pra vocês terem uma ideia, já pra gente falando essa coisa de estatísticas de tiro na cabeça, o melhor jogador é o Taimo. O Taimo, ele joga na equipe chamada, a sigla dela é EVH, Event Horizon, né? A taxa de HS dele é de 48%. Nossa. Pra simplificar, a cada 2 tiros, um headshot. Basicamente Exato. Cada 2 tiros, um headshot. Justamente. E depois a gente tem um jogador japonês, né, que é um jogador chamado Barsi, e o Darkis, que é um jogador de Hong Kong. É 44, 43, aí chega o Aslan M4 Shadow, que é esse jogador da BBL, que é o jogador mais letal que estava aí, né, que é o único que esse time está com uma taxa de 40% de headshot. Então o cara é muito incrível. bom. Incrível. Sabe? Então, mesmo tendo esse cara, o mais letal, ele sofreu uma derrota por 13-3. Então é justamente aquele V9, né? Pois é, definitivamente o V9, que talvez, eu não sei, mas arrisco dizer, que esses 3 rounds que eles ganharam foi um ace desse rapaz aí, cara. Nos playoffs, a FPX ela enfrentou a Skade nas quartas, passando por cima em um 2-0, né? Uma vitória 3-1, 13-1. E uma outra vitória 13-5. E nas semifinais ela enfrentou a G2, né, fazendo um rework da última final do último campeonato europeu, que teve na Europa, né, o Allied Sports Odyssey, né, e perdeu por 2-0. A G2 ela ganhou por 2-0. E aí eu vou falar sobre alguns detalhes desse jogo na próxima. Foi basicamente o melhor jogo do campeonato, na minha opinião, foi o jogo de maior nível que a gente teve. No primeiro jogo tivemos uma prorrogação, onde os 2 halves terminaram 6-6. 12. Ô, louco. Terminou Muito 12 pegado. rounds, 6-6. Mas o nível das duas equipes, como você bem disse aí, uma reedição da final do último campeonato, é que faz com que isso aconteça, porque as equipes estão tão parelhas ali, né, em um nível de igual para igual, embora a gente tenha sempre os campeonatos que a gente vê a G2 sempre ganhando, mas ali round a round as equipes estão parelhas, né? No final das contas o placar terminou em 15-13, né? 15-13. E o segundo jogo terminou em 13-10. Já chegando agora na G2, a G2 ela teve um desempenho superior e passou por todo o torneio sem perder um único jogo. Né, completando aproveitamento de 100%, até a final, inclusive. Na fase de grupos, eu não vou nem falar muito da fase de grupos, porque são times muito desconhecidos, tá? Ganhou de um time chamado Valorando e de um chamado Need More DM, né? E Pete foi MVP nos 2 jogos, jogando de Cypher e Reina. Nos playoffs ele enfrentou a Rix GG, né? Ganhou um jogo de 13-8 e outro jogo de 13-2. E o Ardis é um jogador que tá jogando muito, tá? Os jogadores melhores da G2, na minha opinião, são justamente o Ardis, que é o main Sova, basicamente, e o Mixwell, né, que é o duelista principal deles. E esse jogo que eu falei
da G2 e da FPX, né? E o time que eu acho, o último time que merece destaque, eu deixei até ele por último aqui, é justamente a Bonk. Tá, a Bonk é um time que a gente não vê uma organização grande por trás, mas é um time que consegue ir longe, tá? Tanto que esse time ele tá em terceiro lugar no ranking europeu. No ranking europeu ele tá lá em terceiro lugar e é um time também que já enfrentou a G2 em outro campeonato, na final do... Eu não tô lembrado, final Mandatory GG Cup. Né, foi na final do Mandatory GG Cup, em que ele perdeu de 3-0, né? Então a G2 continua ganhando desse time, mesmo ele chegando lá. A semifinal foi um ótimo jogo também, acirrado. No primeiro jogo, a Bonk venceu a semifinal contra a NiP, né? Contra Ninjas e Pijamas por 2-1. E aí chegou nessa final, onde perdeu 3-0, né? E aí o jogo também foi muito bom da G2, tá? Não foi diferente, né? A G2 ganhou de 2-0, 13-8 na split, tá? E o melhor jogador foi o Wardiz, que pra mim também é um dos melhores jogadores. E começou perdendo no placar, né? Começou perdendo por 7-5, mas no segundo half, atacando a G2, ela venceu por 8-1. E no segundo jogo, o placar foi ainda melhor. No primeiro half, o placar ficou entre 8-4 e no segundo foi simplesmente atropelo de 5-0, terminando o placar de 13-4 na Ascent. E o MVP foi o Pete, que estava de Killjoy. Pra você ter uma ideia, nesse jogo, o Wardiz, ele terminou seu KDA, que foi MVP da série. O Wardiz, ele terminou com um KDA de 44/23. Um KD de 44/23. Nossa. E morreu pouquíssimo. E a média de dano dele foi de 212,9 por Meu round. Deus do Por céu. round? Por round. 212,9. O cara jogou muito. Nossa. É quase. Ele tava jogando o quê? Com 4 armas, era? É por aí, né? Tecnicamente, ele tava com uma arma a mais, né? Eu tava com um agravante de dano Provavelmente no jogo, né? era. Ele jogou os dois jogos, jogou com um de Sova. O jogo 1 foi de Raze e o segundo jogo de Sova. O cara jogou muito. Basicamente, agora pra gente concluir, né? A conclusão final. No final das contas, a G2, ela simplesmente segue ganhando, tá? Ganhando de todo mundo, superior a todo mundo. E ela ainda não encontrou ninguém que a vencesse, né? Mas os times os dois times que, na minha opinião, chegam no cangote é justamente a Bonk e a FPX. Que no ranking do VLRGG, e tá assim, ó. O ranking tá basicamente esse, tá? A G2 em primeiro lugar, a FunPlus Phoenix em segundo, a Bonk em terceiro, a Team Liquid em quarto, a Skade em quinto e a NiP em sexto. Então, tá esse top 6. A Team Liquid, mesmo tendo desempenho ruim nesse torneio, ainda tá lá, né? No top 4, no caso. Perfeito. A gente vê aqui que a G2 ainda tem a hegemonia de ser campeã, né? Mas aí algumas equipes estão equiparando ali round a round, jogo a jogo. Quem sabe a gente pode ter aí alguma novidade nos próximos campeonatos. Já tem em mente aí um próximo campeonato que vai acontecer nos próximos dias? Como é que é? Na minha pesquisa aqui no VLRGG não encontrei, tá? A perspectiva de um torneio no futuro. Tem alguns, só que são daqueles circuitos abertos. Então é cheio de time random, aqueles times que é da galerinha que joga solo kill e tal. Então, não Isso é interessante para se descobrir jogadores novos, né? Potenciais jogadores novos no meio do Valorant, mas aí a gente não vai ter aquele jogo das estrelas, né? Podemos dizer assim. Justamente, a gente não vai ter um jogo, um Major, por assim dizer, né? Um jogo de nível com os times grandes. Perfeito. Mas eu acho que é isso, como eu falei pra vocês, a conclusão é que simplesmente a G2 amassa, e eu acho que se treinarem muito, se treinarem bem, se fizerem o seu feijão com arroz direitinho, a FPX é muito bem capaz de ganhar um campeonato da G2. Vamos aguardar então os próximos capítulos. Certinho. Então é isso, fizemos um panorama aí do nosso novo Patch Notes aí, né? Também fizemos um panorama da última semana dos campeonatos ao redor do mundo. A gente volta na próxima semana com mais Radiant Cast nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal. Aproveita para seguir lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, @RadianteCaster. A gente se vê na próxima semana. Até mais.